O assunto que eu tenho para abordar aqui, amém? É um assunto de muita importância que normalmente eu não vejo as pessoas abordarem com esse prisma, com essa visão, né? E eu quero trazer para vocês aqui, ainda usando Noé, né? A última live a gente falou sobre Noé, né? Lembrando a vocês que nós estamos fazendo aqui uma série de mensagens sobre o Messias, Jesus, Yeshua, baseado em João capítulo 5, versículo 39. Hoje nós vamos falar sobre punição, redenção e restauração, baseado no dilúvio, baseado na vida ainda de Noé, no finzinho da vida de Noé, né, da história de Noé, lá em Gênesis. Nós vamos ver a respeito o aspecto do plano divino, né, os 3 aspectos do plano divino através de Jesus na história de Noé. Então nós vamos identificar o plano de Deus em Jesus na história, no finzinho da história de Noé, que vai ser ali quando ele entra na arca e fica 1 ano e 10 dias. 1 ano e... não sei se são 10 dias ou 10 meses, eu acho que são 10 dias. 1 ano e 10 dias, depois eu vou ver para vocês lá. 1 ano e 10 dias ele fica dentro da arca e durante este período Deus está revelando o plano divino. Quando ele sai da arca, Deus está revelando o plano divino através de Jesus. E lá na frente vai se cumprir, eu vou mostrar para vocês como se cumpre. Tá certo? Em nome de Jesus. Fica até o final que você vai ver o espetacular da Escritura. Eu tenho 2 textos iniciais para mostrar para vocês. O primeiro texto é Mateus capítulo 24. É aquele famoso texto que ele vai falar sobre os dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículo de número 36 ao 39. Se você tiver com a Bíblia, me acompanha aí. Se não tiver, faça a Bíblia, só ouça-me e guarde no coração. Está escrito, capítulo 24 de Mateus, versículo 36 ao 39. Está escrito assim: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. 37 diz, porque a vinda do Filho do Homem será, futuro, será como ocorreu nos dias de Noé. Nos dias, 38, nos dias antes do dilúvio. O que acontecia lá? Ele vai explicar. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E eles não perceberam nada até, essa palavra é muito importante, eles não perceberam nada até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Ele termina a fala dizendo, será exatamente desta forma quando o Filho do Homem vier, que é ele próprio. Ele está apontando, o Filho do Homem é ele mesmo. Amém? Segundo texto que eu tenho para mostrar para vocês é o texto de João 3. O famoso texto de João 3. João 3, versículo 16. Amém? Ao 21. João 3, 16 a 21 está escrito. Você conhece esse texto? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que por meio dele o mundo possa ser salvo. Os que confiam, versículo 18, os que confiam nele não são julgados. Quem não confia já foi julgado por não ter confiado naquele que é o Filho único de Deus. Versículo 19, é muito importante. Este é o juízo.
O juízo é: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas em vez da luz. Por quê? Porque suas ações eram ímpias. Versículo 20. Quem realiza coisas más odeia a luz e a evita, para que suas ações não sejam expostas. 21. Mas quem realiza o que é verdadeiro se aproxima da luz, para que todos possam ver que suas ações são realizadas por meio de Deus. Então, quero falar para vocês sobre esses três aspectos. Quero falar primeiro sobre o aspecto da punição. Em Gênesis capítulo de número 6, no versículo 1, já nós vamos ver isso acontecendo. Deus ele está anunciando para Noé. Não sei se vocês lembram que Noé significa descanso. Noa significa descanso. E Deus começa a anunciar para esse homem que se chama Descanso, Noa ou Noé, e começa a falar sobre uma punição que viria sobre toda a terra. A humanidade vai ser punida por causa dos seus pecados, né? Então, o primeiro aspecto ali naquele texto é o aspecto de punição. E isso vai acontecer em Jesus, isso vai se cumprir em Jesus, e você vai ver como que é interessante, como que é rica a palavra. Capítulo 6, versículo 1. Eu vou mais ler texto do que explicar. Eu vou deixar você perceber o cumprimento das palavras antigas na pessoa de Jesus. Tá certo? Vou explicar apenas algumas coisas que são bastante importantes para você entender. Olha o que estava acontecendo na terra. Com o passar do tempo, quando homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. Versículo 3. Deus disse: meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos. Os Nefilim, que são gigantes que foram gerados dos anjos com as mulheres, vão nascer. São gigantes de mais de 3, 4, 5 metros de altura. É uma coisa bizarra. São seres bizarros demais. Os Nefilins estavam sobre a terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos. Estes eram os heróis antigos, homens de renome. Deus viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, que todas as imaginações do coração deles pendiam sempre só para o mal. Deus se arrependeu de ter feito a humanidade sobre a terra. Isso afligiu seu coração. Deus disse: eliminarei de toda a terra a humanidade que criei, e não apenas os seres humanos, mas os animais, seres rastejantes e aves no ar, pois me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Deus. Meus irmãos, preste bem atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 6, no versículo de número 6, para ser exato, eu quero pegar esse ponto. A Bíblia vai dizer assim: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí há muitos debates em cima dessa expressão, Deus se arrependeu. Mas é muito fácil resolver isso, porque quando fala assim, Deus se arrependeu, então Deus se arrepende? Ué, quem se arrepende é quem cometeu um erro. Então Deus cometeu um erro. Então Deus não existe, porque se Deus cometeu um erro, Deus pecou. E se Deus pecou, ele não pode ser Deus. Aí fica esse debate. Mas aqui é fácil de resolver, porque se você pegar a escritura original, eu sempre digo isso, existe uma escritura original. Na escritura original, a palavra para se arrepender lá é Naham. Lá está escrito, vai Nahem, no texto original, vai Nahem, e arrependeu-se. Mas a tradução mais exata para Nahem ou Naham não é arrependeu. A expressão mais exata para Nahem é sofrer pesar, ou ter compaixão, ou consolar, ou aliviar. Então, quando a Bíblia diz Deus se arrependeu, a Bíblia está dizendo Deus sofreu pesar em seu coração. Né? É tanto que a Bíblia vai até dizer, isso afligiu seu coração.
Então, na verdade, deveria estar escrito apenas isso. O coração de Deus estava afligido. Afligido por quê? Por um peso. Porque mesmo a humanidade sendo pecadora, sendo ímpia, Deus ama a humanidade. Deus criou a humanidade. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Então ele está olhando para o mundo, está olhando para a terra e vendo as pessoas que ele criou, a sua imagem e semelhança, virando as costas e blasfemando, adorando ídolos, adorando demônios. E isso pesa o coração de Deus. O que mais pesa o coração de Deus é o fato de que o próprio Deus sabe, conhecedor do passado, do presente e do futuro. Ele sabe que para corrigir a humanidade, ele vai ter que puni-la. Ele vai ter que afligi-la com uma grande punição, que é a morte pelas águas do dilúvio. Então isso pesa-lhe o coração. Imagine você que está na live, ou você que vai assistir essa live depois. Imagine você, pai, que ama o seu filho, você, mãe, que ama o seu filho, ensinou, você quer que o seu filho seja a sua imagem, a sua semelhança em caráter, você é uma boa pessoa, uma pessoa justa, e você quer que o seu filho seja da mesma maneira que você, mas no decorrer da caminhada do seu filho, ele vira as costas para tudo aquilo que você ensinou, para todos os mandamentos que você ensinou, para todas as coisas boas que você ensinou, queriam livrar da morte, queriam livrar do perigo. Ele vira, ele despreza com força tudo isso. E para você trazê-lo para o caminho do bem, para você trazê-lo para o caminho da paz, para você trazê-lo novamente para o caminho da salvação, você não tem outra saída, você não tem outra maneira de fazer isso, punindo-o, afligindo-o. Você não tem outra forma de trazer ele para o caminho da salvação sem punir. Isso aflige ou não aflige o seu coração? Quando a minha filha ou minhas filhas fazem algo de errado que me irrita, eu sei que para ensinar elas, a única forma vai ser trazendo ela para uma punição, para uma bronca, para um castigo, né? Então, imagine o Deus Todo-Poderoso vendo toda a sua criação, toda a humanidade, exceto Noé e sua família, todos virando as costas, pessoas que Deus acreditou, pessoas que Deus depositou a confiança, depositou o seu sonho, todas essas pessoas que Deus depositou a confiança de uma bela existência, virando as costas e dizendo com a sua própria boca: eu não creio na existência de Deus, eu não creio que Ele é o que diz ser, eu creio aqui nesse pedaço de pau, eu creio aqui nesse copo, eu creio aqui nessa estátua de madeira, de pedra, de ouro, de prata, esse é o meu Deus. E Deus tendo que olhar para esse ser humano, para essa humanidade nos dias de Noé, e tendo que ver lá no futuro que a única saída era trazendo uma punição para resgatá-la de volta, para trazê-la para perto dele. Isso que afligiu o coração de Deus. Isso que fez o coração de Deus ficar pesado. Isso que fez Deus precisar de um consolo. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar o Deus Criador dos céus e da terra, olhando de um lado, olhando para o outro, olhando um querubim, serafim, um arcanjo, um ser vivente, um ancião, que existe 24 anciãos no céu, né, longevos, que fala, assentado no trono, Deus olhando para toda aquela legião de anjos no céu, e ninguém pode consolá-lo do coração que está pesado por saber que tem que punir a humanidade com as águas do dilúvio. Imagine, meu irmão, isso pesou. Por isso que está escrito: e Deus se arrependeu e pesou-lhe o coração. Ele começou a sofrer pesar, ou ele começou a ter compaixão, ele começou a precisar de consolo e aliviar-se deste peso. A Bíblia vai dizer, meu irmão, isso é estar sentido. Deus ficou sentido. E aqui vai começar o plano da punição, do aspecto de punição. Amém? Deus vai chamar Noé e vai dizer a ele, vai anunciar a ele a punição e vai dizer: Noé, daqui um tempo eu vou enviar um dilúvio sobre a terra.
Não há um sequer que cometa o bem, que faça o bem. Então eu vou destruir a terra. Vou enviar um dilúvio. A palavra original para dilúvio é Mabul. Mabul significa torrentes de grandes águas, águas violentas, águas que vêm para matar, águas que vêm para destruir. Mabul, na nossa Bíblia, foi traduzido como dilúvio, grande dilúvio. O coração de Deus sofre pesar. Guarda isso no seu coração. Anota isso aí se você tiver papel e caneta. O coração de Deus sofre pesar, porque ele sabe que para salvar a humanidade das mãos do pecado e do diabo, ele tem que punir. Ele tem que punir. Amém? Esse é o aspecto de punição. Ele vai escolher um homem para fazer isso. Vai construir uma arca. Vai construir ali um grande barco enorme. Vai salvar a humanidade. E vai entrar Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres de seus 3 filhos. 8 almas vão se salvar. E 1 ano e 10 dias vão se passar. Eles vão passar 1 ano inteiro dentro da arca. E a arca flutuando sobre as águas. Meu irmão, mas sabe o que é interessante de tudo isso? Onde que nós vamos ver Jesus aqui? Daqui a pouco. Por isso que você tem que ficar até o final, é daqui a pouco. Eu falei para você do aspecto de punição. O aspecto de punição é esse, o dilúvio. Tem que punir para trazer. Tem que puxar a orelha para trazer. Tem que repreender. Tem que mostrar que ele ama através da punição. Então ele vai trazer o dilúvio. Esse é o aspecto de punição. Punir para trazer para perto. O segundo aspecto é redenção. Estamos falando de punição, redenção e restauração. Os 3 aspectos na mensagem de Noé. O segundo aspecto é o aspecto de redenção. Deus vai usar o dilúvio que pune para redimir. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Ele vai usar a ferramenta que pune para redimir. Lembra que eu falei? É punir para trazer para perto. Punir para redimir. Então a mesma ferramenta que pune é a ferramenta que redime, que salva, que protege. Gênesis capítulo 6, versículo 13, 14, versículo 17, versículo 18, capítulo 7, versículo 1 e versículo 6. Eu vou ler para vocês. Capítulo 6, versículo 13, está escrito assim: Deus disse a Noé: o fim de todos os seres vivos se aproximou de mim, pois a terra se encheu deles com violência. Eu os destruirei com a terra. Faça uma arca de madeira de gofre, construa a arca com compartimentos, se cubra com piche por dentro e por fora. Versículo 14, versículo 17. Então eu mesmo trarei as águas do dilúvio sobre a terra para destruir de sobre o céu todo ser vivo que respira. Tudo que há sobre a terra será destruído. Eu, porém, tudo será destruído, mas eu, porém, Deus colocou uma vírgula aqui. Deus estava já decidido a destruir a raça humana, mas Deus pensou bem e colocou uma vírgula na história da raça humana. Ele disse: eu destruirei, mas porém, versículo 17. Versículo 18. Eu, porém, estabelecerei minha aliança com você, Noé. Entre na arca, você, seus filhos, sua mulher, e a mulher de cada um de seus filhos com você. Vou ler o capítulo 7, versículo 1 agora. Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua casa, pois eu observei que nesta geração só você é justo diante de mim. De todos os animais, ele vai falar dos animais. Mas eu quero o versículo 6 do capítulo 7. Noé tinha 600 anos quando a água inundou a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um de seus filhos, por causa das águas do dilúvio.
Você vê aqui que Deus estava decidido a destruir, porém ele colocou uma vírgula e ele olhou para Noé e disse: olha, eu vejo sobre a terra você, Noé. Eu achei você, Noé. Eu procurei e achei você nessa geração a única pessoa justa, a única pessoa que faz o bem. Então eu vou colocar uma vírgula na história de destruição e vou mudar o sistema, vou mudar o sentido das águas do dilúvio. As mesmas águas que estão trazendo destruição agora vão trazer redenção. Então eu vou redimir a humanidade através de você. Entra na arca você, sua mulher, seus 3 filhos e as mulheres de todos os seus 3 filhos. Deus decide redimir a nossa existência, a existência da humanidade, através das mesmas águas que condenavam a humanidade. Deus decide fazer isso por amor a Noé, por amor à humanidade que ele criou, por amor ao plano divino, por amor ao plano redentor, que vai acontecer através de Yeshua ou Jesus Cristo. Amém? É interessante, no capítulo 7, no versículo 1, tem uma palavra muito interessante que essa palavra eu quero explanar para você com um pouco mais de tempo e de atenção. Deus vai falar no capítulo 7, versículo 1, Deus vai falar para Noé assim, ó: entre na arca, você e toda a sua casa. Tem uma versão que vai falar assim: vem e entra na arca. Originalmente, toda a frase, eu até escrevi para falar para você, vai estar escrito assim, ó: Vaiomer Adonai lenoa boatá vekol beitecha. A palavra entre na arca é boatá. Apenas a palavra bo, hebraica, ela é uma palavra de urgência. Boatá, venha logo, venha agora, é um alerta, é uma urgência, é como se Deus estivesse com um megafone, com a trombeta lá e gritando, dizendo assim: vem logo, o tempo é agora, a hora é agora, o dia é hoje, venha logo, venha com pressa, corra, o tempo, a hora, o momento é agora, Noé. Boatá, entre agora. É uma palavra de urgência. Palavra de urgência. Por quê? Porque a mesma intensidade das águas que pune é a que traz redenção. Então, se Noé quisesse aceitar, receber a redenção de Deus, ele precisava ter pressa, ele precisava apertar o passo, ele precisava correr para entrar, porque quem fecha a porta da arca não é Noé, quem fecha a porta da arca é Deus, e a arca simboliza o reino de Deus, a arca simboliza o reino vindouro, que vai ser estabelecido por Jesus, o Messias. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A arca simboliza o reino de Deus, que os homens vão entrar. E a porta do reino de Deus, quem tem autoridade para abrir e para fechar a porta do reino de Deus é Jesus. Jesus vai dizer lá em Apocalipse, no começo do Apocalipse, para a mensagem para as 7 igrejas. Uma igreja vai receber essa mensagem. Jesus vai dizer assim: eu sou aquele que tem a chave do reino de Davi. Aquele que abre a porta, ninguém fecha. Aquele que fecha a porta e ninguém abre. Então quem tem o poder de abrir a porta do reino é Jesus. Quem tem o poder de fechar a porta do reino é Jesus. E quando a gente fala Jesus, a gente está dizendo que o próprio Deus é que tem poder de abrir a porta e fechar a porta. E Deus está na porta, irmão. Se você entender isso claramente, é como se Deus estivesse na porta da arca dizendo assim: ô Noé, é agora, filho. Vamos, aperta o passo. É agora ou nunca. Vem agora. Eu quero redimir a humanidade por meio de você. Se você não entrar agora, acabou a humanidade. A humanidade está em suas mãos. E Noé se apressa e entra. E a Bíblia vai dizer assim exatamente: e Deus fechou a porta da arca. Então é o próprio Deus que tem poder de fechar a porta. O que eu quero dizer para você nessa noite:
a intensidade da redenção das águas, a intensidade das águas que pune, ela agora está redimindo Noé, ela agora vai redimir, ela agora vai arrebatar Noé para cima, para se encontrar com o plano de Deus. Durante um ano Noé vai entender, ele vai meditar, poxa vida, a humanidade está lá fora, todo mundo se afogando, talvez o meu parente, meu tio, meu sobrinho, quantas pessoas que ele conhece, os vizinhos, estão se afogando, estão morrendo, toda a fazenda, todo o gado, tudo está morrendo, e Noé está meditando naquilo, é um ano meditando, dizendo, meu Deus, tudo está acabando agora, e só nós estamos aqui. Então se nós estamos aqui é porque Deus tem um propósito especial, maior que eu, maior que vocês que estão aqui dentro, minha família. Deus tem um propósito especial. Esse é o aspecto de redenção que você vai ver ali.